Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 29, Tipo de Objetos Base. Eu sou o Ben David e estamos com mais uma videoaula. E para todos vocês que estão pela primeira vez nos assistindo, vão até a página bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, vocês escolhem a opção curso R, do qual nós temos 3 módulos, em que o primeiro nível básico já foi apresentado. Estamos agora no nível intermediário e o nível avançado ainda está em desenvolvimento. No nível intermediário, você vai ter diversas opções em que na opção material você será redirecionado para a página em que temos o conteúdo programático com a ementa, temos os slides que já estão disponíveis, inclusive a aula 29, os scripts que estão em desenvolvimento e uma página em Shiny em que você não necessariamente precisa instalar o R e o RStudio para executar essas linhas de comando que estamos fazendo ao longo das videoaulas. Aqui nós temos um convite a vocês, pois temos o material escrito, em que esse material escrito é algo complementar a essas videoaulas. Vamos lá? Na aula passada nós falamos sobre a introdução a POO, isto é, Programação Orientada a Objetos, e dissemos que nem tudo no R era orientado a objetos. Se fez necessário, então, dividirmos os objetos em objetos POO, aqueles que são programados e com orientação a objetos, e aqueles objetos base, que foram aqueles objetos desenvolvidos inicialmente, em que sua característica não teve intuição nenhuma inicialmente na programação orientada a objetos, que foram as primeiras versões em que o R foi desenvolvido na linguagem S, né? Então, nesse caso, nós dividimos aqui 23 tipos de objetos base, e entendam comigo que não é que os objetos base eles não tenham orientação a objetos. Nós já distinguimos com vocês no sentido de que se um determinado objeto tem o atributo class, assim, então ele pode ter possivelmente um método específico para ele, isto é, uma função genérica específica para ele. Definimos que o método aplicado ele está não no objeto, mas sim em uma função genérica. Então se faz necessário ter essa distinção. Então, como nós fizemos a subdivisão dos objetos base, e o R está intrinsecamente esses objetos, no sentido de que a sua diferenciação ela teve uma base de desenvolvimento paralelo desses tipos baseados na linguagem C. O convite que fazemos para vocês também é o uso do selo DC, democratizando conhecimento. Para quem quer saber mais sobre essa filosofia, dá uma entrada aqui no slide 29, dá um clique aqui nessa imagem e você será direcionado para essa filosofia de trabalho que temos adotado ao longo de algum tempo. Bem, então a diferenciação básica, revisando o que falamos na aula anterior, é que a diferença entre os objetos PO e objetos base é o atributo class, em que nós usamos a função is.object para saber se determinado objeto é ou não é orientado. Então, nesse caso aqui, o DataFrame ele é porque ele tem um atributo class. Nesse caso aqui, eu tenho um outro objeto e o nome object base ele se associa ao objeto
de um vetor de comprimento 10 e que aqui ele nos resulta o is.object em false. Beleza. Por quê? Porque não tem um atributo class. Então essa função ela nos dá essa distinção básica. Nesse aspecto aqui, então, como saber os tipos de objeto base, que é o tema da aula de hoje? Nós temos 3 funções, dos quais essas duas últimas nós iremos tecnicamente descartar. Por quê? Não é que iremos descartar, mas no sentido de que a maioria das funções desenvolvidas no pacote base, e não na base R de pacotes, mas no pacote base, ou base, eles foram desenvolvidos em sua maioria na linguagem C. Então nós temos lá funções primitivas, funções internas, em que elas foram desenvolvidas na linguagem C, e que então se faz necessário, é muito mais interessante a tipagem do objeto estar relacionada à linguagem C do que à linguagem S. E as funções mode e storage mode, elas dão a tipagem específica na linguagem S. E a função typeOf, ela é específica para a tipagem baseada na linguagem C. E é nela que nós vamos adotar. Em que esses objetos, vocês vão observar, ele tem uma estrutura relacionada à linguagem C, em que nós vamos relacionar com a tipagem específica para o R. Para mais detalhes, eu sugiro vocês acessarem a página de um documento lá nos manuais do R chamado R Internals, em que ele descreve detalhadamente, e que isso será tema para o nosso módulo avançado, detalhar um pouco mais as partes internas do R, para a gente entender um pouco mais sobre as estruturas do que estão por trás do R. Bem, então aqui nós temos a representação em C, que estão nessas siglas aqui, até difícil de se fazer a leitura, e nós estamos com as representações em R. E aqui nós temos na terceira coluna uma breve descrição sobre 23 objetos. Na realidade nós tínhamos 25, mas 2 desses objetos estavam relacionados a uma estrutura de dados que era o fator e fator ordenado, que antes eles tinham estrutura específica e depois foram esquecidos, retirados, porque tem uma outra forma de se estruturar um fator e um fator ordenado. Beleza. Então, nesses casos aqui, nós vamos discutir nessa aula de hoje, para que vocês tenham um pouco mais de noção, sobre esses 23 tipos de objetos base que nós temos no R. É bom salientar que a estrutura básica, quando nós definimos no módulo básico, nós falamos de uma estrutura de objetos, a mais simples possível que existe dentro dela, que é o vetor. E esse vetor nós chamávamos ele de vetor atômico, aquele em que os elementos tinham mesma tipagem. Bem, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Tudo a gente vai caracterizar como vetor. O que não é vetor atômico, ele é um objeto recursivo, vamos dizer assim, que significa que eu posso ter diversos compartimentos em que nós vamos ter vetores que podem ter comprimentos diferentes e com tipagens diferentes. A isto nós chamaremos de listas. Essa é que é a grande diferença. Do contrário, é um vetor. Uma matriz e um array são vetores bidimensionais e multidimensionais. Mas a diferença é que a estrutura básica é. Mas aqui nós estamos pensando no vetor no sentido da tipagem. E aí nós vamos elencar, por exemplo, logical, integer, double, complex, character, raw. Isso aqui são vetores. Mas a tipagem dele é dada dessa forma, os tipos do objeto, né? Então, o primeiro objeto que nós temos
é o nu, que é justamente quando a gente define um objeto em que ele tem comprimento zero. Nós falamos também da forma dos atributos mais simples que existem lá no módulo básico, e um deles era justamente o comprimento. É um atributo que às vezes pode não ser visível, mas ele sempre existe, em que esse é um dos únicos objetos que tem o comprimento zero e que não pode ter atributo algum, é uma das exceções. Então ele não tem nada, é simplesmente, então isso tem muitas aplicações, né? Quando nós, por exemplo, num argumento não queremos por default definir nada inicialmente a esse argumento, e aí o código segue. Tem muitas aplicações nesse aspecto. Existe também um outro tipo de objeto que é o logical, do qual nós temos, por exemplo, entradas do tipo true, false. Isso aí são vetores com valores lógicos, do qual nós temos essa representação. O outro, a diferença entre integer e double, para o caso mode, ele vai dar para nós a tipagem numeric, em que tanto faz ser integer ou double. No nosso caso, na linguagem C, integer vai ser um vetor com valores inteiros, e double, vamos pensar assim em termos de matemática, valores de dupla precisão ou valores do tipo real. Direct são, na realidade, vetores do tipo strings. E aí nós vamos entrar com vetores mais complexos, que podem ter dimensões diferentes, colunas diferentes. Por exemplo, um data frame, ele não vai aparecer aqui porque ele é um tipo de lista. E aí, com o atributo class, nós criamos ele, então o data frame ele é um objeto POO, porque ele tem um atributo class, em que um dos atributos dele é o data.frame. Então, na realidade, ele é uma lista em que, pelo fato de ter o atributo class dataFrame, ele tem um comportamento de exibição diferente. Veja que interessante, né? Então, aqui nós temos o list, que é um outro tipo de objeto, que nós já discutimos bem ele e vamos tentar aprofundar um pouco mais aqui nas aulas seguintes, falando nas sessões lá de aprofundamento um pouco mais sobre objetos. Realm é um tipo de vetor, basicamente de poucas aplicações, não conheço muitas aplicações, eu na realidade mal utilizei esse tipo de objeto. Depois a gente pode, lá no aprofundamento de vetores, vou tentar verificar alguma aplicação que possa existir a ele, mas nas minhas atividades práticas eu nunca usei esse objeto. Se usei, foi intrínseco e não sabia que era desse tipo, né? Mas vamos lá. E aqui nós temos agora uma série de objetos importantes, que é, por exemplo, o primeiro tipo de objeto, que é o closer, que é justamente aqueles objetos que a gente cria com a função function, que são as nossas funções, criação de funções básicas que a gente faz no R. Aquelas que são internas e que, nesse caso, elas são funções primitivas desenvolvidas muito provavelmente na linguagem C ou em outra linguagem, como por exemplo Fortran, elas recebem um título de Special ou Between. Não vou aprofundar tanto aqui agora, uma vez que eu quero deixar essa parte para nós explorarmos ela no módulo avançado. São funções que foram escritas na linguagem C e aí se tem como se fosse uma interface para linkar com o ambiente R e aí chamar de modo que essas funções possam ser executadas no próprio ambiente R.
Uma coisa que é interessante nesses tipos de objeto, special e between, é que ele não tem a forma tradicional da estrutura básica de uma função do tipo closure, que é os compartimentos formals, que são os argumentos, body, que é o corpo, e o environment, que é o ambiente, não o ambiente de execução, mas o ambiente da função. São as três estruturas básicas de uma função quando nós criamos. Em que, se você executar essas funções que lhe dão essas características, com special e between você não consegue esse resultado. Vem o resultado, o retorno null, ou seja, não tem nada. Mas isso porque estão escritos em outra linguagem. Uma outra objeto também muito importante é o environment, que é justamente os ambientes. Objetos que nós vamos dizer que na realidade eles são uma espécie de lista, mas tem lá suas características específicas. Um outro tipo de objeto interessante são os objetos S4, que justamente estão relacionados com o sistema POS4, em que nesse curso nós especificamente vamos ficar detidos ao sistema de POS3 com maior ênfase, mas não descartando a importância dos demais sistemas, e daremos a oportunidade para um módulo avançado em determinado momento detalhar um pouco mais das outras POs. Uma outra representação que nós temos, que é interessante e que em alguns momentos pode não ser visível a identificação dessa tipagem, é o symbol. Symbol, na realidade, se vocês observarem o nome que você associa a um determinado objeto, tipo x recebe o valor 1. 1 é um objeto e x é um nome que se associa a esse objeto. É um outro objeto e a tipagem dele é symbol, né? Nós temos também alguns outros tipos de objetos que estão relacionados à metaprogramação, que a language nós vamos deixar para detalhar um pouco mais, que são os componentes de linguagem. Nós vamos deixar para detalhar um pouco mais lá na nossa seção em metaprogramação. E uma outra que nós temos, que está relacionada aos argumentos da função, é a pair list, né? Que são os argumentos os objetos que nós associamos com os argumentos da função, são nossa pair list. A expression são tipos de objeto, vetores de expressão do qual nós, por exemplo, podemos criar uma função e nesse objeto expression, do tipo expression, nós não avaliamos essas funções, o R não avalia, ele simplesmente armazena num tipo de objeto chamado expression. Nós temos alguns outros objetos que são meio exóticos. Eles não têm muita aplicação prática para o usuário R, como esse external ptr, temos esse weakref, bytecode. Agora, o promise é o que está relacionado aos argumentos de uma função, mas quando nós dizemos que o R ele tem avaliações preguiçosas, né? Com relação aos seus argumentos. Os argumentos, quer dizer, uma função quando ela é executada, os seus argumentos eles vão ficar localizados em um tipo de objeto chamado promises, em que quando internamente nós chamarmos a função e essas linhas de comando do corpo da função ela precisar de algum argumento, ela chama por esse objeto promise. E aí nós vamos dar um detalhe um pouco maior lá na nossa programação funcional. Bem, nós fizemos simplesmente um apanhado assim um pouco teórico, mas nós já mostramos grande parte desses tipos de objetos no R ao longo do módulo básico, e nós reforçamos, aqui tem mais alguns
que é esses dos 3 pontos, e N, e esse outro que totalmente nem conheço de fato se ele tem uma representação externa, porque está relacionado internamente à linguagem C com um tipo de escalar string, né? E que somente é usado internamente. Esse dos 3 pontos é a situação em que nós criamos funções. Uma coisa que é interessante no R, do estilo funcional, é que quando nós usamos esses 3 pontos dentro da função, nós podemos criar uma função, definidas esses argumentos para essa função, mesmo que a função já tenha sido criada. Se eu inserir os 3 pontos, ela me permite inserir mais argumentos na função. Então, por exemplo, a função plot é uma função que ela tem aí para lá de 43 argumentos, mais de 40 argumentos, então muitos argumentos. E aí o que acontece é que nem todos os argumentos são necessários. Às vezes você tem uma função, ou a função plot, ela é uma função genérica, ela está relacionada à programação POO, né? E aí pode ser que você queira incrementar nesse gráfico alguma estrutura a mais que você queira detalhar, e às vezes você implementa isso. E aí o que acontece? Como são muitos argumentos, você não quer inseri-los inicialmente agora, mas pode ser que necessite depois. Você pode usar esse tipo de objeto 3 pontos, que ele vai lhe dar esse recurso. Muito interessante esse tipo de objeto. N é um tipo de objeto que eu inclusive botei aqui um exemplo, que significa um objeto que não tem tipagem alguma, do tipo relacionado aos vetores atômicos. Inteiro, double, no caso integer, né? Integer, double, caractere, complexo ou o raw, né? Então, quando você identifica ele como N, ele tem uma tipagem qualquer, mas de fato, apesar de não ter muita aplicação hoje para nós, ele é um tipo de objeto, né? Em que a gente vê muito nessa função asVector, cujo mode, que na realidade está relacionado à linguagem S, né? Que é uma das poucas aplicações que nós vemos hoje nesse tipo de objeto. Esse último aqui, como nós falamos, praticamente nós nem usamos como usuário R, é apenas utilizado internamente. Bem, todos esses objetos, agora sim, nós finalizamos sobre os tipos de objetos base, é que a verificação e correção sempre a gente usa respectivamente funções específicas para determinados tipos de objetos, né? Por exemplo, integer, nós queremos saber se um número ele é inteiro ou não. Então, se nós queremos verificar isso uma vez criado, nós vamos usar sempre o prefixo is. Ponto. Então, is.integer, se nós queremos coagir, ou seja, um objeto que não tem valores inteiros e queremos transformá-los em inteiros, esses valores, nós usamos o prefixo s. Ponto. Então, s.integer significa que nós estamos coagindo o vetor para elementos inteiros nesse aspecto. Então, essas duas formas básicas, né? Isso aqui também foi abordado bem lá no módulo básico. E os tipos de objetos base que nós temos são esses. Na próxima aula, nós daremos então sequência à continuação da introdução sobre PO, tá? Era isso que queríamos falar. Um abraço e até a próxima!